Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Jesus e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo deste sábado. O número de crianças que vivem nas ruas em São Paulo aumentou 12 vezes nos últimos 10 anos, isso de acordo com os dados do Cadastro Único do Governo Federal. Vamos conferir. Os dados são alarmantes. Em 2013, haviam 309 menores de idade nas ruas da capital paulista. Em setembro deste ano, o número já saltou para aproximadamente 4.000. E hoje, eles representam 5% da população de rua. Apesar de alto, o número pode ser ainda maior. Isso porque está subnotificado. De acordo com especialistas, a cidade de São Paulo tem a segunda menor taxa de atualização cadastral entre as capitais brasileiras. A estimativa é que cada 10 cadastros, 2 estejam desatualizados. Isso significa que o número de crianças e adolescentes podem ser superiores. Os dados de violência contra esses grupos também são alarmantes. 33% das vítimas de violência contra pessoas em situação de rua são menores de idade. No Brasil, a questão está diretamente relacionada à pandemia, quando famílias inteiras passaram a viver nas ruas pela perda dos empregos e pela impossibilidade de pagar o aluguel, e também por questões migratórias. E de lá para cá, a situação não melhorou. Por isso, os especialistas ressaltam a importância de políticas públicas para toda a família, e em especial voltada para mulheres que, na grande maioria das vezes, são as únicas responsáveis pelo cuidado desses menores. E a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura afirmou que as más práticas alimentares têm um custo sanitário de mais de 8 bilhões de dólares, isso todos os anos. As más práticas alimentares têm um custo sanitário oculto de mais de 8 bilhões de dólares anuais, cerca de 45,2 bilhões de reais. É o que diz o informe anual da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que pede uma atuação urgente para transformar os sistemas agroalimentares. O texto divulgado explica que essas más práticas incluem dietas ricas em sal, em alimentos processados e pobres em frutas. Nesses 8,1 bilhões de dólares estão vinculados às perdas de produtividade causadas por doenças derivadas da alimentação, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. A soma, em grande parte invisível, é adicionada aos custos já conhecidos, como despesas médicas, dobrando o valor real dos nossos alimentos na saúde. Globalmente, o impacto sobre a saúde é responsável por 70% de todos os custos ocultos da produção de alimentos, que também tem custos ambientais e sociais. Uma dieta pobre em grãos integrais, em frutas e ricas em sal são responsáveis por metade desse custo para a saúde. Em seguida, vêm as dietas com alto teor de carnes processadas, carne vermelha e baixo teor de vegetais. Dependendo do país, esse valor oculto representa até 10% do PIB, especialmente em algumas nações emergentes, de acordo com um relatório que abrange 153 países e 99% da população mundial. A FAO destaca ainda que essa estimativa é mínima, pois o cálculo não inclui os fenômenos de desnutrição, que também têm um custo elevado. E agora vamos ver uma notícia chocante, isso porque aconteceu um incêndio em uma UTI neonatal em um hospital no norte da Índia. 10 recém-nascidos morreram e outros 16 ficaram feridos. Acompanhe. Um incêndio de grandes proporções atingiu um hospital na cidade de Jhansi, no estado de Uttar Pradesh. Segundo as autoridades locais da Índia, as chamas se espalharam rapidamente pela ala, destruindo a UTI neonatal, onde ao todo 55 bebês estavam sendo tratados. 10 recém-nascidos morreram, outros 16 ficaram feridos e mais 45 foram resgatados em segurança e estão recebendo cuidados médicos. Alguns pais e testemunhas que estavam no hospital no momento do incêndio afirmaram que os alarmes instalados não foram ativados e a equipe do hospital só agiu depois de perceber sinais de fumaça e fogo. Segundo testemunhas, a operação de resgate só teve início após 30 minutos do incêndio ter começado, o que atrasou os esforços de evacuação. Quando os bombeiros chegaram, a ala neonatal já estava tomada pelas chamas e fumaça. Os socorristas precisaram quebrar as janelas para chegar até os bebês. O vice-ministro-chefe do estado visitou o hospital e comentou que o governo está ao lado das famílias neste momento difícil e que vai identificar os responsáveis por essa tragédia e tomar medidas rigorosas.
E as provas da primeira fase do vestibular 2025 da FUVEST serão aplicadas amanhã, da 1 às 6 horas da tarde. O cartão com o local da prova já foi liberado aos candidatos. Segundo a Fundação Universitária para o Vestibular FUVEST, os portões de acesso ao local de prova serão abertos ao meio-dia e fechados a 1 hora da tarde. A recomendação é chegar com antecedência para evitar contratempos. No total, 32 cidades da região metropolitana do litoral e do interior de estado têm locais de aplicação da prova. O candidato deve consultar o endereço no site da Fundação na aba Área do Candidato. O vestibular da FUVEST é considerado um dos maiores do país e do estado de São Paulo, junto com os processos seletivos da Unesp e da Unicamp. São mais de 8.000 vagas em cerca de 180 cursos. Neste ano, o número total de inscritos foi de 107.330, sendo 11.213 na modalidade treinamento. Medicina segue como o curso mais concorrido, com uma relação candidato-vaga de 96,5. Os estudantes terão que responder 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha no prazo de 5 horas. No dia da prova da primeira fase, os estudantes somente poderão sair da sala a partir das 4 horas da tarde. O participante pode levar documento de identidade original, caneta transparente de tinta azul, lápis ou lapiseira, apontador e borracha para rascunho, régua transparente, alimentos e água, e é proibido utilizar boné, relógio e aparelhos eletrônicos. O celular deverá ser desligado e colocado no envelope que será fornecido antes da prova. No dia 2 de dezembro será a divulgação da lista de convocados para a segunda fase, que acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro. A divulgação para a primeira lista de chamada para a matrícula será no dia 24 de janeiro de 2025. E o Pix completa 4 anos neste sábado e é inclusive considerado o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Porém, ainda muitas pessoas não se sentem seguras e priorizam a utilização do cartão ou até mesmo do próprio dinheiro. Vamos conferir. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, estima que o Pix cresça 58,8% em 2024, movimentando 27 trilhões de reais, com aumento de 52,4% nas transações, atingindo 63,7 bilhões de operações. Apesar dos números positivos, muitas pessoas ainda sentem desconfiança. Para alguns, questões de segurança e conveniência pesam mais que a praticidade. Especialistas em tecnologia e sistema financeiro garantem que o Pix é seguro e representa um caso de sucesso e orgulho nacional. Atualmente, existem 154 milhões de pessoas físicas com chaves cadastradas no Pix, enquanto a população de adultos do país é de 160 milhões de pessoas. Na prática, isso significa que apenas 6 milhões não utilizam o meio de pagamento. Os resultados alcançados pelo Pix até 30 de setembro já ultrapassaram as estatísticas alcançadas pela ferramenta em todo o ano de 2023. Já foram feitas mais de 45 bilhões de transações, totalizando 19 trilhões de reais. No ano passado, foram 42 bilhões de transações. De acordo com o Banco Central, o Pix é um meio de pagamento inclusivo, com custo zero para as pessoas e ainda é de fácil utilização. Ivo Mosca, diretor de Inovação, Produtos e Serviços da FEBRABAN, destacou em nota que as operações continuam em ascensão e batem consecutivos recordes. As novas funcionalidades deverão atrair ainda mais brasileiros para a ferramenta. Entre as novas funções, desde o dia 28 de outubro, começou a funcionar o Pix Agendamento Recorrente. Transferências periódicas, como serviços, diarista, terapia, já podem ser agendados por meio de sistema de pagamento instantâneo. O serviço serve para aqueles pagamentos que sempre se repetem, com valor fixo, mês a mês, para pessoas físicas. Já o Pix por aproximação, que está liberado desde o dia 14 para teste, possibilita que o usuário faça pagamento utilizando uma carteira digital. A partir de 28 de fevereiro de 2025, essa forma de pagamento deverá ser oferecida para todos os clientes. Mas algumas instituições se anteciparam ao calendário do Banco Central e já têm a nova funcionalidade. Como já acontece com os cartões de débito e crédito, bastará aproximar o celular da maquininha para fazer o pagamento.
Já o Pix automático, que teve seu lançamento adiado para 16 de junho, abrangerá o pagamento às empresas. A ferramenta poderá ser usada em serviços públicos, como o pagamento de contas de água, luz, telefone, entre outras. De acordo com o Banco Central, o Pix automático e Pix agendado recorrente têm diferenças que os tornam complementares, mas ambos atendem a casos de uso relacionados a pagamentos periódicos. No Pix automático, as instruções de pagamento são sempre fornecidas pelo usuário recebedor, que deverá ser necessariamente pessoa jurídica, mediante a autorização prévia do usuário pagador. Uma ferramenta que o Banco Central tem à disposição é o Mecanismo Especial de Devolução, o MED, que permite pedir o bloqueio do valor da conta de destino, em caso de suspeita de fraude. Entre as vítimas de fraudes ouvidas por um estudo desenvolvido pela empresa de proteção financeira digital, a Silverguard, com base em informações de 5.000 denúncias de vítimas na central SOS Golpe e de dados do Banco Central, 68% nunca tinham ouvido falar do MED. 27% sabiam que existia, mas não como funcionava. E apenas 5% conheciam a ferramenta e sabiam como usá-la. E você vai ver a seguir, mercado de estética cresce 15% todo ano no Brasil. E ainda, assistências técnicas se aproveitam da necessidade de serviços simples para explorar e cobrar valores absurdos. Nós voltamos já. E nós estamos de volta para trazer as notícias do segundo bloco. O mercado de estética está lucrando cada vez mais no Brasil. Todos os anos, o faturamento aumenta 15%, mesmo que os procedimentos mais procurados sejam os de baixo custo. Com o avanço das tecnologias e o aumento da conscientização sobre cuidados pessoais, mais pessoas estão investindo em tratamentos estéticos. Procedimentos que antes eram considerados luxos, hoje se tornaram parte da rotina de autocuidado de muitas pessoas. De acordo com a empresa de pesquisas e negócios Grandview Research, a tendência é que o setor continue a se expandir, com estimativas que apontam um aumento significativo até 2030. O setor chegou no ano passado ao valor global de 127,1 bilhões de dólares, cerca de 633 bilhões de reais na cotação atual. De procedimentos minimamente invasivos, como preenchimentos e botox, até técnicas mais sofisticadas de rejuvenescimento, a variedade de opções disponíveis tem sido um grande atrativo. Para os profissionais da área, isso representa não apenas uma oportunidade de negócio, mas também um desafio constante de atualização e inovação. O nosso desafio como profissional será nos mantermos atualizados e, com certeza, será termos que sentar dentro de um intervalo de um paciente e outro e lermos artigos, nos mantermos atualizados para que a gente consiga acompanhar toda essa evolução que está acontecendo, para que dessa maneira nós consigamos entregar resultados extremamente satisfatórios que vão de encontro com o que os nossos pacientes buscam e irão passar a buscar ainda mais nesses próximos anos. O Brasil está em segundo lugar no ranking feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, dos países que mais realizam procedimentos estéticos. A personalização dos tratamentos é uma tendência que tem ganhado força. Os consumidores buscam soluções específicas para as suas necessidades e as clínicas que oferecem essa abordagem diferenciada se destacam no mercado. Esse mercado, ele tem tido consumidores cada vez mais conscientes dos cuidados relacionados à sua pele. Os pacientes hoje buscam cada vez mais procedimentos que sejam minimamente invasivos e que entreguem prevenção. Cada vez mais as terapias que estimulam o colágeno do nosso corpo tem crescido. A esteticista explica ainda um dos fatores que contribuiu para esse aumento. A entrada de pacientes homens executando cada vez mais esse procedimento. Antes, nós tínhamos um mercado que era dominado por mulheres que desde cedo aprendiam a importância de se cuidar.
Agora não. Agora, devido a essa educação que aconteceu na população em geral, diante do conhecimento de tudo que nós conseguimos entregar de benefícios dentro do mercado da estética, nós temos os homens chegando e aumentando ainda mais esse mercado e também se cuidando. Além disso, a digitalização e o uso das redes sociais têm impulsionado ainda mais o setor. As plataformas online permitem que os clientes descubram novos tratamentos, agendem consultas e compartilhem suas experiências, ampliando o alcance e a visibilidade das clínicas. A pesquisa apontou que o crescimento será impulsionado não só pela demanda, mas também pela entrada de novas empresas e a diversidade de serviços. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos então ver os vídeos que são destaque neste sábado. E a gente vai começar com um vídeo inacreditável. Imagina você estar em uma partida de futebol tranquilo, até que de repente um helicóptero pousa no meio do campo. Foi exatamente isso que aconteceu. Vamos dar uma olhada. É isso mesmo. Durante partida de campeonato que estava com transmissão acontecendo, um helicóptero decidiu pousar no meio do campo e interromper a partida. Ao ouvir o barulho alto do helicóptero se aproximando, os atletas pararam com o jogo e todo o foco da transmissão passou a ser o veículo no meio do campo. No mesmo momento, alguns funcionários se aproximaram do helicóptero para entender o que aconteceu. Realmente, uma doideira. Com certeza uma grande doideira. E agora a gente vai mostrar uma fuga que não deu muito certo. Um homem foi abordado pela polícia, mas ele preferiu tentar fugir e ele entra na contramão e bate de frente com o carro. Vamos ver. Mesmo com os policiais avisando o tempo todo para o rapaz parar a moto e se render, ele não ouviu. O suspeito decide tentar aplicar a fuga e acaba entrando na contramão de uma avenida, onde o pior aconteceu. O motoqueiro colide sua moto com outro veículo que vinha na direção oposta, causando uma tragédia em plena luz do dia. Algo que poderia ser evitado se ele tivesse ouvido os policiais. E quando a gente vai viajar e decide ultrapassar um veículo, é preciso sempre ter cuidado. Além de saber se é segura a ultrapassagem, é preciso se atentar às condições do veículo. Diferente dessa pessoa que nós vamos mostrar, que estava carregando mais carga do que deveria na traseira de sua caminhonete. Vamos ver. Confere, ultrapassa, quase perde o controle e vira para lá, vira para cá, atrapalha o veículo ultrapassado e segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Esse é o roteiro perfeito de um desastre, ou melhor, um quase desastre. A caminhonete, que aparentemente carregava muito mais do que poderia, ainda conta com um motorista audacioso, mas que soube controlar bem a situação, já que o carro poderia ter perdido completamente o controle e causado um acidente, o que não aconteceu. Felizmente o acidente pôde ser evitado, mas é necessário sempre estar atento às condições do veículo. E a gente muda de assunto para falar que hoje em dia ninguém vive sem um equipamento chamado celular. E quando ele resolve dar algum problema, é necessário arrumar o mais rápido possível. E é justamente nessa hora que muitos clientes caem em golpes. Muitas assistências técnicas se aproveitam dessa necessidade para explorar e cobrar valores absurdos, muitas vezes em serviços simples. E a nossa reportagem mostra isso na prática. Vamos conferir. O celular já faz parte da nossa vida tem um bom tempo. O Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de viciados em smartphone, segundo um estudo de uma universidade no Canadá. Alguns especialistas consideram o aparelho até uma extensão do nosso corpo. E às vezes, assim como nós, precisam de cuidados. E a assistência técnica são os hospitais dos celulares. 90% dos problemas e danos causados nesse celular aqui podem ser resolvidos nas assistências técnicas. Mas a dica é que você nunca faça apenas um orçamento. Nós fizemos um teste com o celular que você acabou de ver e o resultado impressiona. Para fazer um teste sobre a eficiência e honestidade dos prestadores de serviço, nós contamos com a ajuda de um técnico. Esse celular está em perfeito estado, mas o profissional fez uma pequena alteração no conector do carregador, sem quebrar nada, apenas desencaixou a peça. Um problema fácil de resolver. O aparelho aqui está funcionando perfeitamente o conector de carga. Então o que nós vamos fazer aqui é
soltar só os parafusinhos aqui, ó, que prende o flex desse conector de carga. Assim ele vai impossibilitar o aparelho de carregar. Com o aparelho em mãos, nós percorremos algumas assistências e essa foi a primeira. Quanto orçamento? 120. 120 para trocar? Na segunda, ficou mais barato, mas ainda assim estava caro. Quanto que fica? Esse aqui fica 50. Na terceira, outra vez foi cobrado um valor alto, já que o celular não tinha problema nenhum. Quanto que fica para trocar esse conector? Todos esses orçamentos foram feitos sem as lojas fazerem nenhum teste no aparelho. Isso assusta, porque segundo uma pesquisa do Google, 53% dos brasileiros optam pela manutenção dos celulares ao invés de comprar um novo ou tentar consertar por conta própria. E a chance de pagar um valor injusto é grande, por isso é necessário resiliência. Depois de uma tarde toda fazendo orçamentos, o celular foi aberto. O flex do display, ele liga na placa e carrega o aparelho. Entendi. Entendeu? Então quando a tela não é original, o que acontece? Quando a tela não é original, a qualidade do carregamento fica prejudicada. Entendi. Aí ele, além disso, esqueceu um pedaço de plástico. Perfeito, menos mal. Coisinha mais simples. Fechou então. Beleza, obrigadão, gente. Esse foi o único lugar que não cobrou e nós precisamos andar bastante até encontrar uma assistência técnica correta. Fica a dica, hein? Fica a dica aí da nossa equipe de reportagem para você que precisa arrumar um aparelho celular. Essa edição fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Um ótimo fim de semana para você e até mais.